noite, gente. Bom, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Nós já estamos no capítulo 10. Estamos registrando em vídeo desde o capítulo 9, versículo 18. E há algumas semanas nós entramos numa parte do Evangelho de Mateus em que o narrador, os coautores da narrativa de Mateus, vão apresentar um conceito, que é o conceito de discipulado, o que é ser discípulo de Jesus. E Mateus e os coautores da obra, do livro que chegou até nós, da obra em grego que chegou até nós, eles têm o cuidado de cifrar muitos elementos que vão compor esse conceito. Porque é um conceito muito importante, ele não pode ser entregue assim facilmente. Vocês já repararam isso? As coisas que têm valor mesmo, elas não vêm fáceis. Elas exigem algum esforço nosso. Então, o ouro, a gema preciosa desse conceito, que é o conceito de discipulado, ele é entregue em símbolos, em metáforas, que inteligentemente, sob a inspiração do alto, é claro, estão contidos no próprio nome dos discípulos, dos 12 primeiros discípulos. Olha que arquitetura, não é? O conceito de discípulo está contido no nome dos discípulos. Sabe o que me leva a crer, gente? Que, na verdade, o evangelho espiritual, o corpo doutrinário espiritual, começou a ser escrito no ato do nascimento desses discípulos. Quando o nome deles foi escolhido. Porque senão fica parecendo que é uma forçação de barra do evangelista, em tentar achar em sentido espiritual dentro do nome dos discípulos. Ou será, e me parece mais razoável, que o nome dos discípulos foi escolhido para que um dia fosse composto esse arranjo literário. Não é absurdo pensar isso, pelo contrário, é muito razoável. Se a gente considerar que o nome de João Batista é escolhido pela espiritualidade. Estão lembrados? O nome de João Batista é indicado pela espiritualidade. Sabe que outro nome é indicado pela espiritualidade? Do próprio Cristo. O anjo Gabriel, o nome dele será Jesus, já estava escolhido. E o que significa Jesus? Salvação. É à toa? É coincidência? Então nós passamos as últimas semanas descobrindo elementos espirituais muito preciosos, contidos, cifrados ou compactados dentro da própria nomenclatura do Colégio Apostólico, dentro do próprio nome dos discípulos. Nós temos isso aqui há algumas semanas. Encerramos a semana passada com o nome de Simão, ou Simeão, mesma coisa, viu, gente? Simão o Zelote e Judas o Iscariotes. Tá certo? Hoje nós vamos então começar a atacar o versículo 5 do capítulo 10. Por que começar a atacar o versículo 5? Porque nós vamos estudá-lo 2 semanas. É humildinho, né, gente? Vocês viram como é que a Ilha definiu bem o humildinho, né? Lembra da história do padre, italiano, amigo dela, que na casa dela punha um pouquinho da comida na boca e ficava adivinhando cada tempero que estava na comida? É o que a gente faz aqui. A gente põe um punhadinho de comida, um bocadinho de comida na boca e fica tentando adivinhar cada tempero que apareceu no prato. É o projeto. Então hoje, no versículo 5, que diz assim: Jesus enviou esses 12. Já foram citados 12. Após prescrever-lhes, dizendo. Então agora nós vamos ouvir a primeira ordem do mestre para os 12. No Evangelho de Mateus. Não tomeis o caminho dos gentios, e não entreis em cidades de samaritanos. Vamos repetir? Capítulo 10, versículo 5 do Evangelho de Mateus. Jesus enviou esses 12 após prescrever-lhes, dizendo: não tomeis o caminho dos gentios, e não entreis
em cidades de samaritanos. Hoje, nós só vamos estudar caminho dos gentios. Gentios eram estrangeiros? Nós vamos explorar e vamos falar justamente disso. Os hebreus chamavam de goim. Goim é o plural de goi. Goi é o estrangeiro. Mas não o estrangeiro que morava fora da Palestina, não é isso. Até porque muitos judeus, a maioria dos judeus não moravam na Palestina. É no sentido de aquele que não é judeu. Entenderam? Quem não é judeu são os goim, os gentios. Tá certo? Todo não judeu é um gentio. Mas nós vamos analisar aqui, aos pouquinhos, bem devagarzinho, né? Conceito por conceito. Primeiro nós vamos ver caminho, depois nós vamos ver gentios. Primeiro nós vamos começar com caminho. Tá certo? Que informação aqui é vital para a gente começar a entender essa história de não vá pelo caminho dos gentios. Jesus fala isso na Galileia. Então a Galileia era o reduto, a praia, literalmente, né, do colégio apostólico. Porém, o colégio apostólico, que vivia na Galileia, era um colégio apostólico formado essencialmente por judeus. E o judeu tinha um compromisso de pelo menos 3 vezes por ano, o bom judeu, pelo menos 3 vezes por ano, nas 3 principais festas, ir até Jerusalém. Então é relatado nos 4 evangelhos, isso está mencionado também na obra de Humberto de Campos, é mencionado nos romances de Emmanuel, sobretudo no livro Paulo e Estevão, no livro Há 2000 anos, viagens que eram feitas entre a Galileia e Jerusalém. Tá certo? Jesus fez essa viagem pelo menos 30 e tantas vezes na vida dele. Pelo menos. Com certeza ele fez mais. Tá certo? E aqui Jesus tem um compromisso. Olha, vocês, como bons judeus, terão que fazer essa caminhada entre a Galileia e Jerusalém. Quando vocês forem fazer essa caminhada entre a Galileia e Jerusalém, ele dá 2 conselhos fundamentais. Não vá pelo caminho dos gentios e nem entre nas cidades dos samaritanos. Essa segunda parte não nos interessa hoje. Nos interessa o caminho dos gentios. Você podia fazer esse caminho de 4 formas, por 4 vias. Tá? As mais comuns são 3, mas existe uma 4ª que nós vamos apresentar lá hoje. Quais são essas 3 vias, essas 3 rotas para se chegar em Jerusalém a partir da Galileia? A primeira e mais comum, e com certeza é a que Jesus mais percorreu com os discípulos, é pelo Vale do Jordão, margeando o Rio Jordão. Sai do Mar da Galileia e vai até a região da Judéia, pelo Vale do Jordão. A menos comum era pela Samaria, pelas montanhas da Samaria. Por quê que é a menos comum? Porque lá viviam samaritanos e judeus, e samaritanos não se davam bem. O porquê nós vamos ver a semana que vem, não é hoje, certo? Existia uma terceira rota, que era chamada Via Maris, que era uma rota, essa era uma rota comercial, sobretudo comercial, que ligava o Egito até a cidade de Damasco, pelas margens do Mediterrâneo. Então, parte dessa Via Maris, dessa rota, seguia por terra, antes até chegar a Gaza, depois até chegar em Damasco, mas existe um grande trecho da Via Maris, daí o nome Via Maris, ou seja, caminho do mar, que ia ladeando o litoral, a costa mediterrânea da Palestina. Tá certo? Essa também não era muito comum de ser feita por um galileu que fosse, um galileu judeu que fosse até Jerusalém. Não era muito comum, porque era uma rota mais comercial. E quase sempre esse trecho da Via Maris, que é a que banhava, que ladeava o litoral da Palestina, era feito através de navegação de cabotagem pelo mar, pelo próprio mar. Tá certo?
saindo ali do porto de Jope, próximo de Jope, né? E hoje seria o porto de Ashdod, né? Perto de Jerusalém, ia fazendo a navegação costeira e subindo até a região próximo já a Damasco, e depois a via era completada por terra. Essa era bem menos comum, é bem improvável que os discípulos fossem até Jerusalém por esse caminho. Falamos 3, não foi? Qual que é o quarto? Esse é mais improvável ainda. E é tão improvável para um judeu fazer esse quarto caminho, que Jesus fala para ele, não faça ele. Fala para os 12, não faça ele. Que é o caminho seguindo as 10 cidades helenísticas a leste do Jordão. Uma região que era chamada de Decápolis, ou Decapolê. Deca, do grego, quer dizer 10. Polis, ou polis, cidade. Então são 10 cidades. A leste, na margem oriental do Jordão, existiam 10 cidades. A última delas, a mais ao norte, era justamente Damasco, né? Ali a gente pode citar Filadélfia, que hoje é Amã, a capital Amã, né? Na região que seria Jordânia, a Jordânia. Gezara, que é uma que é citada nos evangelhos também, como uma possível cidade daqueles obsidiados, endemoniados. Gadara, então não se sabe ainda, né? Não é muito certo se aqueles endemoniados citados eram de Gadara ou de Gezara, né? São todas cidades ali daquela região oriental do Rio Jordão. São 10 cidades, Decápolis. Possivelmente, esse é o caminho dos gentios. Por que é o caminho dos gentios? Porque essas cidades eram de cultura helenística. Elas não eram de cultura judaica. Então, os judeus, quando iam numa cidade dessas, eles sentiam-se um peixe fora d'água. Tá certo? Seria a mesma coisa de pegar um brasileiro e colocar em Tóquio. Existem hábitos e características culturais dos japoneses em Tóquio que causam estranhamento na gente, né? Então, a cultura helenística, que é a cultura helênica, é a cultura grega, que foi levada para o Oriente por volta de 332, 333, pelo Alexandre o Magno, pelo imperador Alexandre o Grande. Então, ele leva a cultura helênica e, chegando lá no Oriente, ele mistura a cultura grega com a cultura oriental. E os generais do Alexandre fundam várias cidades. E para lá migram vários gregos, muitos gregos, né? Ocorre uma espécie de uma diáspora positiva de gregos por todo o Oriente. E eles fundam várias cidades. São cidades helenísticas. São cidades de Goim, de gentios. Só que cidades de gentios cravejadas, né? Encrustadas na Palestina, entre os judeus. Entenderam como elas eram mal vistas pelos judeus? Um judeu não ia passar as férias, né, escolares numa cidade gentílica, viu, gente? Numa cidade de gentios. Não ia, né? Existiam os judeus da diáspora, eles se adaptaram bem ao mundo gentil, mas o judeu da Palestina, ele evitava. Se ele tinha ali à disposição dele cidades que eram tradicionalmente de cultura judaica, ele evitava ao máximo essas cidades. Explicação histórica rápida, superficial, porque não é o foco. Nós queremos ir muito além disso. Quantas cidades que eu disse que formavam essa Decápolis? 10. Guardem isso. Agora nós estamos trabalhando com Cabala, que é o estudo místico da Torá. O 10 é o número que representa a rebeldia, a rebelião do homem contra Deus. Guardem isso, tá? Luiz, quando é que isso se fortalece no pensamento místico judaico? Existiam 12 tribos. Eram as 12 tribos de Israel. Houve uma cisão, um rompimento. As 12 tribos brigam.
as 10 tribos, aliás, brigam com as outras 2 que permanecem onde atualmente, e mesmo naquele tempo, era Jerusalém. Então, 2 tribos ficam na região formando o reino de Judá, a região da Judéia, e as outras 10 rompem com essas 2, deixam de cultuar, deixam de celebrar a aliança com Deus em Jerusalém, criam um altar próprio, um templo próprio, e formam um outro reino, o reino de Israel, que mais tarde vai se chamar Samaria. Quantas são as tribos que romperam relações com a tradição judaica? 10. Dali surge uma tradição de que o 10 é um número que representa a rebelião do homem contra Deus, a rebeldia do homem contra Deus. Tá certo? Quantas eram as cidades de gentios situadas na Palestina? 10. Então, 10 representa isso. Tá claro isso? E essa rebelião não era propriamente contra Deus. Ah, Era a religião judaica. isso. Na Samaria, a rebelião histórica é uma rebelião contra Jerusalém. Acontece que existe uma primeira camada interpretativa que ela é literal. É a interpretação histórica mesmo, propriamente dita. Aí a gente tira essa camada e vai encontrar outras camadas interpretativas. Sabe onde a gente vai encontrar sugestões muito interessantes de Emmanuel quanto a essa numerologia judaica? Na própria organização dos romances dele. Porque a gente acha que um espírito, um autor do gabarito de Emmanuel, ele brinca com a literatura dele. E não tem brincadeira ali. Querem ver um exemplo? Eu já falei isso aqui, vou repetir, que agora está sendo registrado. Quando a gente pega um romance que narra a trajetória espiritual de um anjo, como Célia Lúcius, o livro 50 anos depois, nós temos o livro dividido em 2 partes. Então, o livro já é espelhado. São 2 faces. Quantos capítulos tem cada parte do livro 50 anos depois? 7. 7 capítulos a primeira parte, 7 capítulos a segunda parte. E 7, no estudo místico da tradição judaica, o 7 é o número de Deus. Aí você pega Renúncia, a história de Alcione Villamil, de novo um anjo. E o anjo, gente, ele é a manifestação de Deus entre os humanos, entre os homens. Quantos capítulos tem cada uma das 2 partes do livro Renúncia? 7. Aí você pega o Ave Cristo, a história de Quinto Varro. Outro anjo, né? Quem já leu Ave Cristo? Sabe que Quinto Varro não é brincadeira. Era um anjo. São 2 partes. Quantos capítulos? Cada parte? 7. Aí você pega 2000 anos, que é a trajetória espiritual de um gentil endurecido e rebelde, chamado Públio Lentulus. São 2 partes. Quantos capítulos cada parte? 10. Rebeldia contra Deus. Aí você pega Paulo e Estevão, que é a trajetória de um rabino endurecido e rebelde que precisou sofrer muito para se converter. Saulo. 2 partes. Quantos capítulos cada parte? 10. Isso aí, gente, quem descobriu, teve essa sacada, né? Foi a nossa querida Candice Guinter, né? Lá no nosso grupo de estudo já. Dia que a Candice apresentou isso ao grupo, o povo pirou, falou, uau. Não foi com a Candice não, viu, gente? Foi com o Emmanuel. Foi com o Emmanuel. O Emmanuel não brinca com a literatura dele. Então é importante gravar isso. 10 representa rebeldia. Rebeldia. Existe uma cisão histórica, que o senhor mencionou, que a gente vai trabalhar bastante a semana que vem, que é o rompimento de 10 tribos com as outras 2, mas nós não vamos ficar nisso. Nós estamos indo muito além disso, muito além.
Nós estamos falando do rompimento que acontece onde? No coração. Então existe uma Jerusalém no coração. Existe um templo no coração. E essa Jerusalém, esse templo no coração, é o lugar do culto verdadeiro. Quando a gente dá as costas para esse culto espiritual na Jerusalém íntima, interior, a gente se separou, rompeu, promoveu a cisão. A gente se rebelou. A gente ergueu um outro altar, um outro templo para outros deuses. Nós vamos ver quais são esses deuses. Tá certo? Bom, os gentios então representavam povos e culturas que ainda não tinham iniciado ou sido iniciados a esse culto espiritual verdadeiro, a um Deus único e imaterial. Eram povos idólatras. E a base, o alicerce dessa idolatria dos gentios estava assentada em dois pilares: racionalismo e sensualismo. Notem bem, nós estamos olhando agora racionalismo no seu sentido literal, que é também o seu sentido original. Ismo é um sufixo que denomina culto. Racionalismo, portanto, é o culto à razão. O que quer dizer? Quando você transforma a razão, a capacidade de raciocínio do homem, em algo a ser cultuado. Se a razão é intrínseco, se a razão integra o que eu sou, cultuar a minha razão é cultuar a mim mesmo. É quando eu acho que a minha razão por si só é de natureza divina. E a minha razão não é divina. Ela é obra de um Deus. Ela é concessão de um Deus. Mas ela por si só, sem esse Deus, não existe. Então, o primeiro culto desses povos idólatras é o culto à própria razão, que equivale a dizer de um antropocentrismo, né? Que é o culto à figura humana como se ela fosse divina. Segundo, o sensualismo, que vem de sensação. É o culto às sensações. É o culto ao paladar, é o culto ao tato, é o culto ao olfato, as sensações. Sabe o que eu estou falando, gente? O culto ao conforto. E vamos falar nisso, ó. Tem só 4.000 anos que a espiritualidade está falando nisso, e o povo ainda não atendeu, né? O sensualismo é o culto, ou seja, quando você passa a adorar tudo que causa prazer. A ter no prazer um objeto de adoração. Quando aquilo se torna a coisa mais importante da sua existência. Ter prazer no comer, no vestir, no morar. Bem-estar é uma coisa. Agora, alimentar sentidos é outra coisa. Nós vamos começar por aí. Olha só. Aqueles endemoniados que Jesus encontra em Decápolis, numa cidade de Decápolis, que é Gadara, possivelmente Gadara. Quando Jesus, não vamos dizer que afugenta, porque Jesus queria acolher, né? Mas quando ele apresenta a sua proposta de amor, e isso por si só espanta as entidades malévolas, né? Elas vão e se manifestam afugentando também uma vara de porcos. Não é assim? Aí o povo acha que os espíritos pulam de finca no porquinho, o porquinho fica incorporado, né? Sem interpretações literais, por favor. O que esses porcos estavam fazendo ali, naquela hora? Você não vai encontrar numa família judaica, numa cidade judaica, chiqueiro. Por quê?
Porque não come porco. Então os porcos estão ali só para dizer, era uma cidade de gentios. O porco é um animal que vai simbolizar os hábitos, o temperamento e os vícios da tradição dos gentios. Sabe por quê? Porque quem já criou porco aqui sabe de uma coisa. Porco não tem limite. Porco é um bicho, sabe? Qualquer outro bichinho começa a comer, né, seu Adão? Na hora que tá com a barriguinha cheia, e o porco? O porco não para. Ele é insaciável. Se você jogar pedra, eu já vi isso. Se você jogar pedra pro porco, o que o porco faz? Ele come a pedra. Eu já vi um porco estourar uma pedra na mandíbula. Se você deixar, o porco come os filhotinhos dele. É ou não é? Se você deixar, o porco devora ele mesmo. Então, o porco é um bicho insaciável. Por que é o bicho que serve para engorda? Você vai cevar o porco. Porque o que você pôr de comida para o porco, ele come. A fome e a sede do porco é insaciável. Tanto que o organismo para de assimilar aquilo como fonte de energia e de nutrição, e aquilo começa a ser depositado no próprio corpo na forma de gordura. Quanto você colocar de comida, quanto ele vai comer, quanto colocar de comida ele vai comer, e no final do ano ele paga um preço bem caro pela fome insaciável dele. Não é, vó? Para ele ficar com mais fome, é isso mesmo. Põe salzinho, né? Para dar mais fome. Porque aí o bicho fica louco. O porquinho é um bicho muito doido, gente. Porque ele vai comendo, que aquilo não tem limite. Olha só. Sabe o que eu estou dizendo? Que esses povos eram insaciáveis na sede e na fome que eles tinham de conforto. O mundo inteiro para eles era pouco. Era pouco. Eles queriam todo o prazer e todo o conforto possível. E o impossível também. Fala, seu Daniel. Não tem um lado espiritual também, que o povo vai morrer? Como? Lembrando, olha só. O seu Daniel estava conversando com o avô da minha esposa, seu Raul, querido seu Raul. E o seu Raul, ele que me ensinou muita coisa que eu acabei colocando lá no Morro Alto. Porque eu não sei nada de fazenda. Nada, não sei nada de roça. E tudo que eu aprendi com o seu Raul. E um dia, me deu na telha que eu queria fazer umas anotações sobre o abatimento de animais na roça. Eu precisava saber um pouco sobre isso. E comecei a falar sobre os bichinhos, o jeito que cada bichinho morria na roça. E eu fui falando da vaquinha, da galinha, o pessoal vegano, tá? Cadê a Muriele? Pegar o pessoal vegetariano, não era um papo legal. Mas, de repente, eu falei do cordeiro. Falei, e o carneirinho, seu Raul? O senhor já teve que abater? Ele falou, ó, só uma vez. E entristeceu. Ficou profundamente triste. E abaixou a cabeça. Ele falou, fiz uma vez, não fiz mais não. Falei, por que, seu Raul? Ele falou, porque ele não chora. Ele morre calado. Sofre, sangra, calado. Aí eu falei, e o porco, seu Raul? Ele, mas é o que mais grita. E grita, e grita, e grita. Sabe por quê? O porco é aquele bicho que ele só quer receber. Na hora de doar, ele reclama. E é o que mais reclama. Existem nações e mais nações no mundo. Eu vou ser mais direto. O continente europeu recebeu da África e da Ásia o século XIX inteiro.
A África e a Ásia alimentou as fornalhas de indústrias europeias do século XIX inteiro. E metade do século XX. Mas na hora de acolher a África e a Ásia, e na hora de doar para a África e da Ásia, aí ninguém quer. Aí grita, que nem porco. São os povos gentios da época de Jesus. Roma só queria receber. Grécia só queria receber. Pérsia só queria receber. E não doava nada. É a fome insaciável. Nós vamos começar a falar de sensualismo e racionalismo. Sabe por quê? Racionalismo e sensualismo são duas coisas indissociáveis. Sabe por que que o homem passa a cultuar tanto e de uma maneira tão descontrolada a própria razão? Porque é a razão que possibilita a esse homem os meios para consumir de forma ilimitada. É a razão que te dá o conforto. É a justificativa. Por que que eu passo a desenvolver a tecnologia? Porque quanto mais eu desenvolvo a tecnologia, mais eu consigo usufruir de conforto e prazer. Notem bem, tudo isso que eu estou mencionando tem seu lado positivo, mas isso todo mundo já sabe. Quem é que não sabe o conforto que é ter um celular? Quem é que não sabe? Eu preciso ensinar isso para vocês? Eu preciso falar sobre isso? Do conforto que significa um carro? Agora, tem um lado negativo nesse consumo, né? É só o preço. O preço é o primeiro lado negativo, né? O preço para o meio ambiente, para a saúde, enfim. É disso que nós estamos precisando colocar em pauta hoje. Hoje e sempre. O que nós temos que colocar em pauta? Nas nossas conversas educativas em ambiente escolar, no ambiente religioso, no ambiente virtual. O quanto a nossa sede e a nossa fome de conforto se tornou doentia, patológica. Né? A nossa ganância. Certo? Então nós vamos discutir hoje só o caminho dos gentios. Porque caminho é a pauta, né? O que você coloca em contato com o caminho? Quando você vai caminhar? Os pés. O que o pé representa? Nós já estudamos aqui. Sentimento. Então, o caminho dos gentios é colocar em contato com as coisas dos gentios os seus sentimentos. Quando você começa a palmilhar ou caminhar, pôr os sentimentos para funcionar segundo essa pauta, segundo esse perfil de existência, esse estilo de vida, seu sentimento se curvou diante de deuses. O sensualismo, o racionalismo. Tá? Você passa a cultuar cérebro e estômago. E o coração, o templo do coração fica abandonado. Certo? Bom, o Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 6, intitulado A Família Indo-Europeia. Quando ele fala da família indo-europeia, gente, aqui ele vai comentar especificamente um trecho que vai desaguar na tradição greco-romana. Gregos e romanos. Começa com os gregos, depois isso vira a cultura helenística, e a cultura helenística é o projeto para aquilo que mais tarde veio a ser o Império Romano. Num texto intitulado Origem do Racionalismo. Então ele começa dizendo assim: os arianos da Europa, como ficou esclarecido, não possuíram grandes ascendentes religiosos na sua formação primitiva, em vista do senso prático que os caracterizou nos primeiros tempos de sua organização. Então, olha o que ele está dizendo. Esses povos que descendem dos antigos arianos, eles não tinham base, alicerce de espiritualidade. Eram povos que tinham um lastro espiritual muito pobre. Sabe por quê? Por conta do senso prático deles. Esse negócio de espiritualidade é um negócio para quem resolve olhar para frente.
e olhar para trás. Quem fica com o olhar sempre fixo, algemado ao aqui e o agora, é só quem tem senso prático. Entendeu? Ou não? Quando você começa a cogitar a vida após o túmulo, e quando você começa a cogitar a vida, no caso dos espíritas, por exemplo, antes do berço, você está pondo o pensamento em sintonia com noções de espiritualidade. Mas quando você só pensa o hoje, o presente, o aqui e o agora, resolver os problemas de ordem prática só, quando você desconsidera aquilo que é abstrato, aquilo que é imponderável, aquilo que é intangível, aquilo que é de natureza essencialmente espiritual, você paga um preço para isso, por isso a longo prazo. A sua vida material, ela se torna uma beleza, porque você está sempre acudindo às questões de ordem prática. No entanto, um dia a matéria ela é perecível. E aí, o que sobra? Você descobre que todas as soluções práticas, concretas, para problemas práticos e concretos, elas também são transitórias, passageiras. E é tão legal a gente pensar isso, porque quando você vai na Itália e você vê um aqueduto romano, você pensa assim... Que povo inteligente, olha, eles tinham um problema, como é que chegaria a água em Roma? As águas estavam lá nas montanhas. Eles pegaram uma obra bárbara de engenharia, extraordinária, de engenharia, levava água, né, aproveitando o declive do próprio terreno, até Roma. Só que esses aquedutos que resolveram um problema que eles tinham na época, hoje é ruína. Não resolve mais nada. É ruína. Mais inteligente do que eles, que eram contemporâneos, eram os incas, que levava água para o nível mais alto. E hoje, quando você vai lá, hoje, para quem visita hoje, né, a civilização incaica, né, a civilização romana, aquilo é escultura só. Porque utilidade prática não tem mais. Só teve para aquele momento. Para hoje não tem mais. Então, são obras extraordinárias, mas segundo um senso prático. Segundo um senso prático. Agora, o que nós estamos estudando aqui é obra espiritual, da mentalidade espiritual do povo hebreu, que serviu para aquela época e que continua servindo. Porque aquilo que é espiritual é imperecível. Entenderam a diferença? Imperecível. A obra de inteligência dos romanos ficou em forma de pré-requisito só, mas as obras de inteligência do homem contemporâneo superam muito a dos romanos. Agora, a obra de inteligência daqueles povos que eram ligados à espiritualidade, o povo hindu, né? O próprio povo egípcio também, o povo hebreu, isso é obra que a gente está explorando hoje, está consumindo e está sendo útil para a nossa vida hoje. Esse prédio aqui, ó, essa parede, é obra do Grupo Espírita Euridice Barçanufo, da comunidade que aqui trabalha. Mas daqui 500 anos vai estar de pé? Improvável. Bem improvável, se considerar que construção hoje não é construção de romano mais, né? A coisa é feita para perecer mais rápido, para construir outro. Mas e a nossa obra de natureza espiritual? O conhecimento que a gente construiu juntos? Esse permanece. Oi, Idré, pode falar. E ainda transcende o plano físico, né? Exatamente. Não só transcende numa linha temporal, mas também numa linha espacial. Vai além dos nossos dias e vai além do nosso espaço, da nossa cidade, do nosso bairro. Né? É só o detalhe, né? Vai muito além disso. Né? Aí o Emmanuel continua falando sobre esses povos o seguinte: faltaram-lhes os valores espirituais de uma perfeita base religiosa. Situação essa para a qual concorreram inegavelmente na utilização do livre-arbítrio,
Sabe o que o Emmanuel está dizendo? Que para aquele momento foi uma beleza eles não terem base espiritual, base religiosa. Porque Deus dá o livre-arbítrio, olha só, Deus concede ao pensamento, à individualidade, um livre-arbítrio ilimitado. E depois limita esse livre-arbítrio com as noções de espiritualidade superior. Que é assim, você pode fazer o que quiser. Só que deixa eu te dar uma cartilha de coisas que vão te fazer sofrer. Começa com os 10 mandamentos. Aí você lê isso, certo? Na hora que você toma conhecimento disso e você já sabe de tudo que você pode fazer de forma ilimitada, as coisas que vão te trazer sofrimento e desespero, aí você para e pensa, tá, mas isso que vai me fazer sofrer eu não quero fazer. Então você acaba se impondo algum limite. Se você não quer ter esses limites, o que você corre e faz? Se afasta dos assuntos de natureza religiosa. A gente tem essa total escolha. A lei da livre-arbítrio, ela para na lei da... Na lei de causa e efeito, que é uma noção religiosa profunda, a mais importante de todas, né? Ou então, você faz o que os gregos e os romanos fizeram. Mantém uma religiosidade, mas uma religiosidade que não é de natureza moral. Entendeu? Ela não te impõe limites. Pelo contrário, as divindades que você cultua, elas erram tanto quanto os homens. Né? Que é aquela história. Na tradição judaica, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Depois se desconfigurou, se desfigurou. Na tradição grega, os deuses foram feitos à imagem e semelhança dos homens. Né? Os Zeus eram, né, galinha danado, né? Pegava todo mundo. Zeus era terrível, né? A mulher dele, né? Ela tinha ciúme dele. Os filhos, né? O Apolo, muito vaidoso. Então, é uma religiosidade que ela não é profunda. Ela não é profunda. Vamos guardando essas noções, gente, porque a gente traz isso tudo para o dia de hoje. Porque boa parte da humanidade ainda vive no carpe diem romano. Aproveite o dia, que equivale a dizer, aproveita a existência, porque logo você vai ter, né, que entregar tudo. Então, curte a vida doidado. Tinha um filme, vocês lembram? Curtir a vida doidado? Né, que isso passa ainda na sessão da tarde, a Deus dará. Aí o garoto, ele pega e tem 24 horas que ele curte a vida doidada. Tem gente que passa uma existência inteira daquele jeito. Rouba o carro e viaja É. com o carro do pai do amigo. Ele pega, rouba o carro do pai e sai curtindo a vida doidada. Tem gente que vive isso uma existência inteira. Esses romanos viviam assim. Estou falando esses romanos como se a gente não tivesse lá, né? Não é assim? Porque todo mundo quer ser os 500 da Galileia, né? Mas, enfim, nós estamos aqui revisitando alguns equívocos e muitos deles que a gente continua a vivenciar. Mas tudo isso exige trabalho. Para você criar conforto, você tem que trabalhar. E para você trabalhar, você tem que pensar o conforto. Então eles eram muito gozadores, muito, né, usufrutuários daquilo tudo, mas também trabalhavam duro. E por detrás desse trabalho duro, que era dos escravos, existia um trabalho que esse era o deles, de natureza intelectual. Vamos criar o conforto o tempo inteiro. Isso parece muito com o nosso tempo. Parece demais com o nosso tempo. Vocês viram que o Emmanuel no A Caminho da Luz falou que esses povos tinham esse temperamento porque faltava-lhes base religiosa? Isso no livro A Caminho da Luz. Aí tem um outro livro do Emmanuel, que foi o primeiro livro do Emmanuel ditado através do Chico. Foi o primeiro. O nome do livro é Emmanuel. É um livro, quase ninguém explora esse livro. Muito, né? O pessoal, mas é uma pérola esse livro. Lá no capítulo 4, sabe qual é o título do capítulo? A base religiosa. Olha como a obra do Emmanuel é arquitetada, né? No A Caminho da Luz ele fala que falta a esses povos base religiosa. Aí no livro Emmanuel, que é um livro anterior, ele tinha falado sobre a base religiosa. E tem um texto que se chama
o tóxico do intelectualismo. Numa sociedade, e agora eu estou falando tanto da sociedade greco-romana quanto da nossa sociedade, em que o conforto é fruto do intelecto, o intelecto passa a ser cultuado. Quem sabe criar o conforto é cultuado como um deus. Médicos são cultuados como deuses. Engenheiros são cultuados como deuses. Empresários são cultuados como deuses. Jogadores de futebol são cultuados como deuses. Né? Quem gera o conforto, ou quem sabe usufruir do conforto como ninguém, se torna ícone. Ícone de adoração. São deuses de carne. Deuses de carne e osso. Deuses humanos. Olha só o que o Emmanuel vai dizer sobre essa sociedade que cultua a intelectualidade. Certo? Nos tempos modernos, o Emmanuel está falando de hoje, nos tempos modernos, mentalidades existem que pugnam pelo desaparecimento das noções religiosas do coração dos homens. Saturados de cientificismo do século e trabalhadas por ideias excêntricas, sem perceberem as graves responsabilidades dos seus labores intelectuais. Saturados de cientificismo. Olha só, a Idade Média é sempre lembrada como Idade das Trevas, porque o homem cultuava a religião e esquecia da razão. Tá, e na modernidade, aí eu vou pegar a contemporaneidade também, né? Alguns pensadores, Michel Foucault, né, Bourdieu, eles não trabalham com essa divisão quadripartista, né, seu Daniel? Então nós estamos na modernidade. Né? Outros falam da pós-modernidade, mas enfim, a modernidade e a pós-modernidade é farinha do mesmo saco, no sentido de que é quando o homem passa a ter como religião a ciência. A religião do homem moderno ou do homem pós-moderno, digam o que disserem, a religião desse homem atual é a ciência. Cientistas, doutores, pós-doutores, são sacerdotes. São sacerdotes. Universidades, hospitais, tribunais, são templos erguidos em nome da intelectualidade humana. Onde juízes, engenheiros, médicos, botânicos são cultuados, são reverenciados. Principalmente os que estão abaixo deles. Que é aqueles que queriam estar na condição deles. Olha, quem cultua títulos humanos faz isso porque gosta de tê-los ou porque gostaria de tê-los, ou porque já os teve e não os tem mais. Aí eles caem no segredo dos porões. Ah, os porões. O Tonzinho sempre fala dos porões comigo, né? Então vamos compartilhar. Tonzinho, outro dia terminou a reunião, ele chegou e falou assim: Luiz, eu estava pensando, estava andando pelo centro da cidade, comecei a ver aqueles casarões antigos e comecei a prestar atenção nos porões desses casarões. E comecei a perguntar, né? O que esse povo guarda nesses porões? O que tem nesses porões? O que as pessoas guardam ali? Aí o Tonzinho falou para mim assim. Aí eu lembrei que você fala da casa mental. Casa mental, casarão tem porão. Então nós temos os nossos porões. Reflexão do senhor Antônio Nogueira, que está aqui, né? Ilustre personagem de livros, né? Então o Tonzinho falou assim: o que eu guardo nos meus porões? De repente eu posso descobrir, mofando, cheio de teia de aranha, como casinha de barata e escorpião, um negócio lá, uma estátua de pedra lá, que se chama título, ou fortuna, ou fama, que é um negócio que hoje eu não tenho mais, mas que continuo adorando, porque tem gente pobre,
que gosta tanto de dinheiro, não porque precisa dele para comer, mas que gostaria de tê-lo para algo muito além da comida, a ostentação. Vaidade com dinheiro não é só quem é rico que tem, não. Muitos ricos têm, mas muito pobre também. Eu lembro do Raul Teixeira, numa palestra, falou um negócio interessante. Ele falou assim, tem gente que anda com a sandália havaiana presa com grampo. Vocês lembram disso? E humilha o sujeito que anda descalço. Ele se acha o máximo porque tem a sandália e o outro anda descalço. Você faz, né? para sentir o ambiente que tem nas obras, aquele pedreiro lá está reclamando com o salário pouco, tal, custa, né? Aí tem uma promoção, ele sobe, pronto, a vida dele fica mais difícil que antes, porque além de ele humilhar os outros, aí ele não, vou trocar essa geladeira, que a vizinha tem. Aí vem insatisfação, né? Vem insatisfação. Ele mostra realmente o que ele é. É onde. Qual é a essência dele? Dizia, atribuem essa frase a Shakespeare, não sei se é do Shakespeare, mas dizia assim, que o Shakespeare falava num dos seus textos, né? Apócrifos, né? Se você quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa. Que eu estenderia a dê dinheiro a essa pessoa, dê fama para essa pessoa, né? Ah, porque aí entra a competitividade, né? Essa fome de porquinho, não tem comida para todos os porquinhos, né? Aí um porquinho né? Um porquinho quer que o outro vira, né? Leitão pururuca primeiro para sobrar mais comida para ele, né? É isso. Olha só, gente, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, então agora nós estamos na obra básica. No capítulo 7º, bem-aventurados os pobres de espírito. Item 13, tem a missão do homem inteligente na Terra. E o Ferdinando, espírito protetor, a mensagem foi ditada em Bordeaux, 1862. Ele diz assim, se todos os homens que a possuem, a inteligência, dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. A razão é uma concessão de Deus. Mas olha como é que pensa quem cultua a Deus. A razão, a inteligência, a cultura, o título é uma concessão de Deus para que em nome de Deus eu gere benefício para o meu semelhante. Quando o sujeito acha que a razão é uma conquista dele, uma obra dos anos de estudo dele, e se for uma obra dele é para que ela gere benefício para ele. Outro dia, gente, eu estou falando de alguma coisa que eu estou em contato diariamente, né? Sou professor na universidade. Outro dia eu estava indo no banheiro e andando atrás, um caminhozinho, de 2 estudantes de medicina. Aí um falou para o outro, quando terminar o curso eu vou me especializar em tal área. Aí o outro falou para ele assim, você é bobo, senhor? Você tem que virar cirurgião, porque como cirurgião você vai ganhar tantos mil por cada cirurgia. Ele falou cirurgião, neurocirurgião, ganha muito, você vai ganhar tanto, mas ele falou uma fortuna assim, um carro por cirurgia, assim. Pelo menos o meu carro. Pelo menos o meu carro, né? Talvez não o dele, né? Aí eu fiquei pensando, os meninos novinhos, os meninos tinham o quê? Uns 19, 20 anos. Tá começando o curso de medicina. E olha a lógica dele. Eu cheguei aqui por meu esforço, não foi uma concessão de Deus. Eu consegui isso. Eu vou ficar anos estudando aqui. Então, quando eu for fazer uma cirurgia, não é para curar alguém, é para eu ganhar o preço de um carro. Isso que está me chamando de perdição contra si mesmo. Se você tivesse falado para eles, só vocês morrerem, o seu time vai virar só uma fichinha. Se eu falasse o duro, que eu dou aula na universidade particular, pelo temperamento desse menino, se eu falasse isso para ele ia falar para ele, cala a boca, eu que pago seu salário. Porque eu já ouvi isso de aluno. Eu já ouvi. Não, professor, fica quieto, é isso.
A gente que paga o seu salário. Né? Quem é professor sabe que escuta essas coisas, né? Livro Taça de Luz, capítulo 40, intitulado Possuir. Olha o título, Possuir. Então, até agora nós falamos do intelectualismo, o culto a quem tem muita cultura do mundo, porque a cultura do mundo te possibilita cobrar tantos mil por uma cirurgia, uma neurocirurgia, né? E aí o Emmanuel vai comentar, sabe que versículo nessa mensagem? Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Alguém vai dizer assim, Luiz, numa mensagem intitulada Possuir, o Emmanuel vai comentar os mansos herdaram a terra? Olha que genial. Herdar. Normalmente, quando a gente fala de herança, a gente está falando de quê? De bens. Só que quem falou essa frase foi nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus não tinha onde encostar a cabeça. Ele comia de favor na casa do outro. O evangelho inteiro é Jesus filando boia na casa de alguém. Jesus comia na casa de Zaqueu. Jesus comeu na casa de Simão, o fariseu. Jesus não tinha onde comer, gente. Né? E detalhe, seu Daniel, ele ia e levava a turma dele. Ele ia e chegava com a gangue, né? Então Jesus não tinha um tostão furado. Aí ele vem falar de herança e comenta um negócio. A herança que eu tenho para oferecer, quem vai herdar é o manso. Sabe o que é o contrário da mansidão? Inquietação. Porque aquele que quer as heranças e as fortunas do mundo, vive inquieto. Vive inquieto. Porque nunca é bastante. Quem criou o porquinho? Vamos falar do porco. Né? Quando o sujeito chega com um latão de fubá, né? Olha que eu estou falando um porco chique, hein, gente? Que come angu, né? Quando o sujeito chega com um latão de comida, de lavagem, perto do chiqueiro, como é que o porco fica? Manso. Fica inquieto. É a gente quando vai chegando perto do 13º. A gente fica agitado. O dia que cai na conta, então fica doido. Hoje não dá nem para eu ir no centro rezar. Que eu tenho que fazer as continhas para ver o que vai dar para eu... apertar, tu paga as contas que, vai dar para eu, olha que legal, comprar um celular novo. Se é o dia do Black Friday, então... Gente, eu vou falar um negócio agora, o povo vai rir. E é um negócio da intimidade do ser. Primeiro vir a ser, eu fiz uns cálculos errados de data e descobri depois, alarme falso, mas descobri que o vir a ser, a primeira palestra do Haroldo, numa sexta-feira à noite, ia ser no dia do Black Friday. E comentei, né, caí na besteira de falar assim, gente, olha, vai coincidir com Black Friday. O povo ficou louco. Ninguém teve coragem, mas eu tenho certeza que alguém pensou, muda o dia do vir a ser. O povo ficou doido. Aí depois eu falei, não, calma, gente, vai dar tempo. Não é bem assim, alguém acalmou a turma ficou inquieta. Porque era o dia de gastar a primeira parcela do 13º. Ganhar e comprar, são duas faces de uma mesma moeda. A gente quer consumir e trabalha para ter recursos para consumir. E aí vira uma roda viva, né? É o que você falou, da razão e da sensualidade. Isso, o sensualismo é isso. Sensualismo é esse culto ao conforto. Em que nunca um celular é bastante. Quando saiu o iPhone 1, o povo ficou doido. Falou, nossa, é a coisa mais extraordinária do mundo hoje. Se alguém fala, eu tenho um iPhone 1, você fala, coitado. Né? Tem um iPhone 1, tá no 6. Tá vendo? Tá no 7, né? Tá no 7. Quer dizer, quando tiver no 15, o que o iPhone 7 vai ser pro iPhone 15?
Porque isso não tem fim. É a fome do porquinho. E a mídia ainda... Ah, mas é lógico, é um negócio da mídia, né? É o negócio dela, né? Mas só que cresce o olho do ladrão, né? Cresce o olho do ladrão, da traça. Não é assim? Olha só o que o Emmanuel vai comentar, gente, sobre o possuir. Ó, nós estamos falando aqui com um tom de brincadeira, um tom amigável, leve. Agora, o senhor Públio Lentulus, ex-Públio Lentulus, Emmanuel, vai falar. Anotamos a presença de gozadores inveterados, que em seguindando ao ápice dos mais extravagantes prazeres, descem apressados aos precipícios da desesperação e do tédio. Então ele diz que existem uns gozadores inveterados. Sabe? É o viciado em prazer. E aí ele está dizendo que esse sujeito ele vai cair por duas pedras de tropeço. A desesperação e o tédio. Desespero é o contrário de esperar. Desespero é quando você para de esperar. Quando eu era criança, a gente ficava 12 meses esperando para ganhar o único brinquedo do ano. Porque no aniversário era roupa. Aí no Papai Noel vinha um brinquedinho. Se uma criança ganha um brinquedo por mês, eu não vou nem imaginar que tem criança que ganha por semana, né? Se uma criança ganha um brinquedo por mês, o que ela espera? Espera, seu Daniel. Não existe mais, ela não espera mais nada, porque tudo vem. E não conhece o não. E não conhece o limite, não conhece o não. Então ela não espera mais nada. E quando a vida sem expectativa e sem esperança é uma vida vazia. É uma criança que já é consumista. E se o Papai Noel não existe, tá? Então também o bombeiro não existe, o soldado não existe. Deixa de acreditar, deixa de esperar. Ele existe porque ele é um homem vestido de soldado. O Papai Noel é um homem vestido de Papai Noel. Que é o papai mesmo, né? O papai mesmo, Noel. Então, desesperação é quando você não tem que esperar mais nada. Você não tem que esperar mais nada. O mundo hoje, as coisas vêm tão rápido. Olha só, gente. Se você quisesse comer um frango, você tinha que esperar, escolher o frango, matar o frango. A Muriel está detestando esse estudo hoje. Matar o frango. 5 horas da manhã começava o processo, para você comer 2 horas da tarde. No domingo. Hoje, você liga para o entregador de pizza, ele fala que vai te entregar em 35 minutos, se ele entrega em 40, você já recebe ele com a cara feia. Se você entra na fila do Subway, né, como é que chama, de macarrão lá? Esqueci o nome. Espoleto. Se a fila demora 10 minutos, você já ameaça chamar o Procon. Porque é uma sociedade que não sabe esperar. Tudo é tão, né, fast. É tão fast. Até a comida é fast, né? Fast food. É tudo tão fast que você não sabe mais o que é esperar. E tédio. Sabe por quê que é tédio? Porque você não tem mais o que querer. E o mundo é mais violento. E com o crediário, então, com o crediário, mesmo se você não tiver condição de ter, você vai ter, e considerando que em 5 anos prescreve, há controvérsia, mas pode prescrever e limpar seu nome, 0 mais 10. É fácil possuir. Olha o título da mensagem, possuir. Contemplamos usurários aparentemente felizes, acreditando-se com direito exclusivo sobre cofres repletos, em que amontoam perigosos enganos, repentinamente despojados de todos os valores fictícios,
de que se supõem eternos depositários. Valores fictícios. Você pensa que aquilo existe, mas aquilo não existe de verdade. Arrojando-se em desvario, loucura. As linhas abismais da loucura. Loucos. O dia do... Só comentar um negócio. O Magazine Luiza abre as portas do dia da super promoção. É um bando de louco. Nem tá precisando. Um bando de louco. Ah, tá, mas muita gente aqui já foi, né? Eu falei pra Ju, vamos tentar comprar na promoção do Magazine Luiza. Só que o negócio é o seguinte. Existe a oferta e existe a procura. A oferta, ela é dada de forma racional. Se a procura é feita de forma irracional, homem que não é mais bicho, com comportamento irracional, você não pode chamar ele de bicho. Então você chama ele de louco. Sabe do que eu estou falando? Sujeito que saiu nos tapas por causa de uma geladeira. Sujeito que maltrata o vendedor por causa de um desconto. Pode falar, senhor. Assim, igual você está falando, hoje em dia tem muita gente que está precisando assim, de consultas psiquiátricas, Exatamente. psicólogos, e está usando muito tarja preta, é por causa disso, é por causa da ganância, aí a pessoa fica depressiva. Exatamente. Por isso que tem muita procura assim, nesses médicos, assim, por causa disso. Ó, eu estava vendo uma matéria no Bom Dia Brasil, estava vendo com a Juju, sobre em 25 anos, nós vamos conhecer o primeiro trilionário do mundo. Trilionário. E os institutos que fizeram essa pesquisa, não vou lembrar de cabeça, fizeram as contas e descobriram que esse sujeito vai ter todos os dias da vida dele $1 milhão para gastar. Todo dia. Ou seja, ele tem 24 horas para conseguir gastar $1 milhão. Vocês têm noção da quantidade de loucos que vão gravitar em torno desse sujeito? Gente que vai querer o que ele tem. É isso que a irmã está chamando de loucos. Gente que vai querer ter o que ele tem. Vocês se lembram quando naquele programa o Silvio Santos tirava do bolso, assim, uns patuados de dinheiro, jogava pro alto, assim, quem quer dinheiro? Vocês lembram como é que as coitadas, aquelas mocinhas faziam? Elas derrubavam umas às outras, se jogavam no chão, tinha umas fincas assim, que eu falei, meu Deus do céu, qual é uma nota de R$50, R$100, R$20, R$10? É uma sociedade que está enlouquecendo. E a filha daquelas mulheres na porta do banco para pagar o tal de carnê, aquela chinelinha, para pagar o carnê. Para pagar o carnê para lucrar, né? Do baú. Né? Dá mega cena, dá virado, o povo fica doido. Né? Você vê fila mais fila na lotérica. Sabe o que é mega cena da virada? Vou falar aqui que é mega cena da virada. É quando você pega um balde de fubá, um só, bem cheio, mas um só, e pega uma vara com 200 porquinhos e fala para todos, só pode um. Pronto, a mega cena da virada. O problema é que quem já leu A Caminho da Luz, quem já leu Emmanuel, quem já leu Evangelho segundo o Espiritismo, não tem que, né? Vocês estão entendendo o que é caminho dos gentios? Esse é o caminho. Jesus está falando, você é discípulo. Esse caminho não vai dar para terminar caminho dos gentios, porque tem coisas aqui muito preciosas. Então, na semana que vem, nós vamos voltar com o caminho dos gentios, de novo. Então, vão ser 3 semanas o mesmo versículo. Talvez 4, né? Não sei do outro, né? Então, na semana que vem, nós vamos voltar em caminho dos gentios, porque eu vou ler para vocês, eu vou só ler, só para vocês saberem o que vem. Sem a
Cena dos próximos capítulos. Ainda no livro Emmanuel, que nós começamos a estudar hoje. Capítulo 19, a civilização ocidental. Então, o Emmanuel está falando do mundo. Porque o mundo inteiro hoje é civilização ocidental. Até a China. Né? Até Singapura, até as cidades do Oriente se renderam a esse conceito de vida greco-romano. O futuro das grandezas materiais. Só para vocês sentirem o drama. O Emmanuel, no livro Emmanuel, vai dizer sobre o futuro das grandezas materiais. Sabe o que é grandeza material? Quando a gente pega um avião, vai lá para a Europa, para na frente da Torre Eiffel e fala: oh, como o homem é maravilhoso. Como os franceses são espetaculares. Aí a gente pega, atravessa o Canal da Mancha e vai lá e para na frente, né? Da London Bridge. Fala, oh, como o mundo é... Aí você atravessa o oceano de novo, vai lá em Orlando, para na frente da Disney... É em Orlando, né? A Disneyland. Fala, oh, como o homem é maravilhoso. Vamos ver o que o Emmanuel tem a dizer sobre as grandezas humanas. Olha só. Dentro de alguns séculos, os colossos de Paris, de Roma e de Londres serão contemplados com o embevecimento histórico das recordações. A Torre Eiffel, a Abadia de Westminster serão como as ruínas do Coliseu de Vespasiano e das construções antigas de Spalato. Eu gosto de ver a data do prefácio. Não é prefácio, né? Não, eu gosto de ver as datas, quando foi que... Vamos só continuar. A impenitência da civilização moderna. Impenitência, o que é o penitente? Aquele que se curva diante de Deus. Quem se curva diante de monumentos humanos, não se curva diante de Deus. E se curva diante de Deus e também diante de monumentos humanos, é a raça adúltera que Jesus e Isaías tanto falaram. Não dá para ser esposa de dois maridos. Só para a gente completar, ó. Corrompida de vícios e mantida nos seus maiores centros à custa das indústrias bélicas. Não é diferente do Império Babilônico, que caiu apesar de seu fastígio e da sua grandeza. Sabe o que o Emmanuel está dizendo aqui? Que por detrás do nosso conforto com eletrônica, por detrás do nosso conforto com roupa, por detrás do nosso conforto automobilístico, tem todas aquelas guerras que acontecem na África e na Ásia. Por detrás do desenvolvimento e da Revolução Industrial Europeia, existe todo um processo bélico de ocupação dos países chamados periféricos. Então não tem um brinquedo, um produto industrial nosso, que não resvale na exploração de alguns povos. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Há um tempo atrás houve um escândalo. Na Indonésia, uma criança ganhava menos de $1 para costurar uma bola numa fábrica terceirizada da Nike. Uma criança ganhava menos de $1. A irmã Ilha me contou que lá em Moçambique, em fazenda de estrangeiros, não são moçambicanos, uma criança trabalha o dia inteiro na roça para no final do dia ganhar um repolho para comer. Um repolho. Então existe uma indústria que fatura em cima da exploração desses povos que já foram colonizados. E foram colonizados a baioneta. E aí o sujeito ronca grosso que foi na Europa e viu só progresso e civilização, e na África, tadinho deles, são tão atrasados. Quem é atrasado? Quem trabalha para comer um repolho no dia? Ou quem criou essa situação? Gente, só para a gente poder fechar aqui, nesse parágrafo bombástico do Emmanuel, que nós vamos voltar nesse parágrafo semana que vem, ele pega e diz assim: do banquete dos povos ilustres da atualidade terrestre,
leem-se as 3 palavras fatídicas do festim de Baltazar. Uma força invisível gravou novamente o Mane Tessel Fares na festa do mundo. Mane Tessel Fares. Quem quiser saber o que é isso, venha semana que vem aqui no meu dia. E o pessoal que quiser saber o que é isso, na semana seguinte, terça-feira, às 20 horas, vai ter que acessar isso. Tá certo? Então, semana que vem nós continuaremos com o caminho dos gentios. Não vamos ter pressa no caminho dos gentios, sabe por quê? Porque a civilização moderna está trilhando esse caminho. Sem desespero, todos os caminhos que eu citei vão para Jerusalém. Só que Jesus está dizendo para evitar esses outros, porque esses outros são dolorosos. Né? Vai te atrasar muito. Mas no final das contas, todo mundo chega no templo. Tá certo? Não adianta você percorrer grandes distâncias, em grandes velocidades, se não vivenciar o caminho. Viver o caminho é importante, para as lições, né? Vamos encerrar então. Jesus abençoe todo mundo, né? É um perigo você se tornar dependente do conforto. E a gente sabe muito bem, numa sociedade capitalista, que o conforto é garantido por dinheiro. Judas caiu porque ele queria conforto.